Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Obrigado por estarem aqui assistindo a mais um vídeo. Veja esta matéria aqui, ó. Professora, listen. Crianças imitam youtubers e cortam palavras ao falar. Por exemplo, eu vou comer. Não, eu vou com. Olha só, cortaram a palavra. Já viu alguma criança falando assim? Cortar as palavras ao falar é um fenômeno recente entre os mais jovens. É tipo um mineirês, só que espalhado entre as crianças do Brasil. Preste atenção no que eu vou falar com você depois de ler essa matéria. O motivo é incerto. O motivo é incerto, mas parece ter relação com elas, as redes sociais. Parece. Conheço minha cunhada desde os 2 anos e meio, reparei nisso em outras crianças da minha família também, diz a atriz Ana Cecília Banal, 23, sobre o jeitinho de falar da menina, de 10 anos. No início, eu achava que tinha a ver com uma ansiedade, um pouco de se arrepender do que está falando antes mesmo de terminar. Mas ela disse que fala assim por preguiça mesmo de concluir a frase. Ana fez um vídeo no TikTok mostrando uma conversa com a menina. No bate-papo, a criança come as sílabas no final das frases. E aqui a matéria segue, né? Dispensa que lê o restante da matéria. O que acontece é que quando você mexe com a língua de um povo, você mexe com a soberania daquele país. Então, as crianças, além de estarem proibidas de ter uma educação de alto nível, uma educação realmente para a criança, além disso, elas estão sendo obrigadas a imitarem os imbecis e idiotas que estão no YouTube, porque vamos combinar que no YouTube também tem muita idiotice, isso é fato. Isso aqui está mexendo com a linguagem. Quando você quebra, rompe a linguagem do indivíduo, do ser humano, ele se torna delinquente. Você pode analisar aí os delinquentes. Eles não sabem falar, até mesmo os políticos que são delinquentes. A retórica deles é sempre lendo papel. Eles não sabem se expressar. Claro que o fenômeno de cortar as palavras, você vê mais, obviamente, no povão, né? É óbvio. E não em alguns políticos, por mais que alguns deles sejam delinquentes, e são. Por mais que eles sejam delinquentes, essa questão de cortar as palavras, você vê mais no povo. Só que eles também não sabem se expressar porque eles têm uma linguagem muito rebuscada. A linguagem rebuscada é aquela como se você estivesse lendo uma poesia, como se fosse uma constituição. Você está entendendo? Mas enfim, o fato é que isso aqui dos males é o menor, porque tem outros maneirismos que as crianças estão aprendendo que realmente são coisas assim nefastas. Palavreados, xingamentos, que é feio para uma criança. E o maior problema disso é que você não pode falar mais nada porque seria um tal do preconceito. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o livro de Marcos Banho, Preconceito Linguístico, e o outro livro se chama A Língua de Eulália. Apesar da roupagem que ele faz, vai em todo o Brasil dizendo que realmente o Brasil tem sotaques, né, regionalismo e tudo mais, isso é muito óbvio, né? A diferença aí inata entre um baiano, entre um paulista, entre um carioca, entre um mineiro, né, e etc. Obviamente que isso é normal. Só que o problema daquele livro é que ele finaliza como se ele finalizasse dizendo que isso é normal, que um professor na sala não pode mais criticar um aluno se ele escrever, ao invés de nós, escrever a gente. Espera aí, tem alguma coisa errada. Tudo bem que na linguagem falada nós falamos muito a gente, mas na linguagem escrita a gente não se escreve. Você está entendendo? O que se escreve é nós e não a gente. Mas não pode mais reclamar porque é preconceito. Então quer dizer, o indivíduo fala errado, escreve errado e você não pode mais consertar. O que é que isso resultou? Resultou infelizmente, nessa situação que nós estamos vivendo. Porque o que eu estou falando aqui já tem anos. Hoje já realmente esqueça a escola. O que acontece nas escolas e nas universidades hoje é um crime, né? Queira você ou não, aquilo é um crime. Como veio lá um indivíduo dizendo que vai ensinar com toba, né? Ou seja, eles já perderam o pudor e já não querem mais, e já não tem mais, como é que eu diria, mais respeito diante dos demais, né? Infelizmente, quando a gente vai falar, acha que é um preconceito diretamente com o indivíduo. Não, é com as atitudes daquele indivíduo.
ou daquela, né? Não sei como é que aquele ser, né, se identifica, se é como homem ou como mulher. Mas isso não importa, né? O que importa é que eles perderam o pudor, entende? E, obviamente, imagina uma criança vai para a escola vendo alguém dizendo que vai ensinar com toba. Se, já imaginou o que uma criança dessa vai pensar ou vai replicar na sua vida? É complicado. Aí, quando a gente fala isso, aí vem aqueles temas polêmicas, né? Achando que a gente está falando contra o indivíduo ou moralizando a vida do indivíduo. Não, é porque realmente ele teve uma atitude, assim como qualquer homem, qualquer mulher, toma uma atitude que precisa ser repreendido. Você está entendendo? Então nós chegamos em um nível hoje realmente que não há mais pudor. Isso tudo, obviamente, que eles trabalharam na linguagem. Então é importante você consumir alta cultura, alta literatura, altíssimo nível, deixar de lado os livros motivacionais porque não servem para nada. Já li livros motivacionais, hoje eu sou um leitor assíduo e posso te dizer que é importante você se afastar desses livros motivacionais, porque ali é mesmo que aquela corrida de hamster, né? Você não vai para lugar algum. Então você precisa de alta cultura, alta literatura e, obviamente, todo dia, todo santo dia, meditando na santa palavra de Deus. E aí sim você vai se reconstruir e, obviamente, que você vai entender o que está acontecendo e vai poder ajudar o próximo, né? Mas primeiro você tem que se reconstruir para poder ajudar alguém, porque não adianta só apenas falar, polemizar. O que é que você está fazendo para melhorar a sua nação, você sendo um indivíduo? Para isso você precisa primeiro melhorar a sua própria vida e você sabe, né, o que você precisa agora, quais são as suas dificuldades, então você vai ler de acordo com os seus problemas, certo? Mas é isso, então isso é que resultou na situação que nós estamos acontecendo hoje. A questão da linguagem, então é muito importante adquirir alta cultura. Tá certo? Para não cair nisso aí, porque por mais que você veja uma reportagem dessa, pensar que não, você está falando assim também, com maneirismo, com jargões, por mais que falemos um jargão ou outro, assim, eu, por exemplo, né? Ainda que eu fale com um jargão aqui, outro ali e tal, mas obviamente isso é dentro de um contexto. Agora imagine você só falar esse tipo de jargão. Aí realmente você já está completamente danificado e pior, nem percebe que você foi sequestrado em sua própria linguagem. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.